Onde e como Bolsonaro vai buscar os milhões de votos que faltam para superar Lula? A estratégia está amparada no apoio dos governadores Rodrigo Garcia, São Paulo, Cláudio Castro, Rio de Janeiro e Romeu Zema, Minas Gerais no Sudeste. Está a cargo do senador Flávio Bolsonaro, PL, Rio de Janeiro, o mapa dos votos que o presidente da República tem que buscar para superar Lula no segundo turno e se reeleger. O filho do presidente começou a fazer as contas nesta terça-feira em conversa com as equipes de governadores do Sudeste que declaram apoio público a Jair Bolsonaro. Como o presidente saiu das urnas com 6 milhões de votos a menos do que Lula, é essa meta de votos a serem conquistados, mas a contabilidade dos operadores políticos é um pouco mais complexa e nada linear. Envolve a diferença entre a quantidade de votos que o presidente teve em 2018 e agora em 2022, 1,8 milhão. A diferença entre os votos que cada governador que apoiou teve no domingo e os de Bolsonaro e até o tradicional aumento na taxa de abstenção do primeiro turno para segundo, de 20% para 26%. Os assessores e governadores com quem Bolsonaro teve na segunda-feira também levaram em consideração os mapas de votações locais. Pela estimativa dos intelectores da campanha do Rio, em Minas Gerais e em São Paulo, os aliados Romeu Zema, Novo, Cláudio Castro, PL, Rodrigo Garcia, PSDB, poderiam ajudar a conseguir para o presidente cerca de 3 milhões de votos entre eleitores de Ciro Gomes, PDT, Simone Tebet, MDB, e até Lula, PT. Os outros 3 milhões em que em tese faltariam, o presidente teria que buscar em outras regiões, principalmente no Nordeste. Zema, que teve 6 milhões de votos em Minas Gerais contra 5,2 milhões de Bolsonaro, pretende buscar a diferença em redutos tradicionais da direita, que no primeiro turno deram vitória a Lula no Triângulo Mineiro e em alguns municípios da zona oeste do estado e na zona da Mata. Estrategistas do governador mineiro consideram realista que haja um acréscimo de 600 mil votos para Bolsonaro no estado do primeiro para o segundo turno, mas a equipe presidente quer tirar de lá cerca de 3 milhões. É um número talvez ambicioso demais, uma vez que envolveria virar uma proporção considerável já entregue dados a Lula no primeiro turno. Na própria segunda, o presidente marcou na agenda 3 compromissos em Minas Gerais até o final de semana. No dia 15, uma reunião com governadores em Belo Horizonte, o culto da Igreja da Lagoinha e uma reunião com prefeitos no estado. Os prefeitos, aliás, são vistos como os principais cabos eleitorais de Bolsonaro nos estados. A campanha de Bolsonaro em São Paulo conta até mais com eles do que o próprio Rodrigo Garcia, que teve 18% dos votos para o governo estadual. Os primeiros prefeitos, como Tucano e Duarte Nogueira, que governa Ribeirão Preto, já procuraram Tarcísio de Freitas diretamente. Nas palavras de uma liderança do Centrão, acreditam que o candidato de Bolsonaro tem mais chance de ganhar e vem se aproximando pelas perspectivas de poder. Em São Paulo, onde o presidente já saiu do primeiro turno em vantagem sobre Lula com 47% contra 40% do petista, o bolsonarismo querem conseguir ao menos 2 milhões de votos, reforçando a carga do interior. Além de circular pelo estado com o presidente a tiracolo, Tarcísio vai aproveitar o horário eleitoral da TV para carregar os ataques do PT com o objetivo de minar ao mesmo tempo Lula e o adversário Fernando Haddad. Vamos reforçar os ataques para lembrar para uma audiência importante que era jovem durante os governos petistas, mas das mazelas e dos escândalos do PT, explica um estrategista do candidato dos republicanos. Já no Brasil, a programação de Bolsonaro prevê 3 comícios até o final da campanha. Os locais já foram escolhidos.
São Gonçalo, Baixada Fluminense e Zona Oeste Capital. O presidente da República também já teve uma votação alta no estado de 51%, mas quer acrescentar mais 1 milhão de votos ao resultado do primeiro turno. Nas internas, a equipe de Cláudio Castro trabalha com um número bem maior de conservador, de cerca de 300 mil. No Nordeste, como informou o colunista Lauro Jardim, os bolsonaristas pretendem contar com uma força-tarefa de pastores para reforçar o apelo em nome do presidente dos cultos. E, embora não digam publicamente, contam também com o aumento das taxas de abstenção na região. Uma razão é que muitos candidatos a deputado e senador que já se elegeram e que costumam transportar eleitores de baixa renda não devem mais fornecer os serviços. Por fim, a conta dos bolsonaristas também inclui uma variedade inusitada sobre a qual ainda não se tem muita certeza de que, de fato, vai fazer diferença. O fator Moro, aliado do presidente, acreditam que muitos entusiastas da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência, que não vingou, podem ter votado em branco ou nulo neste primeiro turno. Agora, com a declaração de apoio ao de Moro, poderiam se sentir inclinados a dar uma chance a Bolsonaro contra Lula. Como se vê, ainda faltam milhões de votos dos bolsonaristas, mas táticas, mapas e cálculos ele já tem de sobra.